Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu escrever um negocinho aqui, enquanto a pessoa vai entrando. Fala, cunhado. Tá me ouvindo bem aí? Todo mundo? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? De onde vocês são? Pode escrever aí. Tudo. Muito bem. Deixa eu escrever aqui um negocinho. Tentar escrever aqui, tá complicado. Aí. Não deu. Mas deixa eu chamar aqui meu amigo Everaldo para já participar. Que ele já está aqui conosco. Ô Adriano, meu amigo. Boa noite! Tudo bem, tô te escutando baixinho. Baixinho. Bem pouquinho. Vocês estão escutando ele bem, gente? Ó, acho que agora vai melhorar, hein? Fala aí. Fala de novo, por favor, Everaldo. Ótimo. Agora o som tá ótimo. Tá bom para vocês, pessoal, o som? Bom, eu tô te ouvindo perfeitamente porque eu coloquei fone de ouvido, igual você tá usando aí. Eu não sei se as pessoas estão Isso. me ouvindo. Vamos ver aí, pessoal. Vocês estão ouvindo? As pessoas vão te dar o retorno aí se elas estão ouvindo, não? Vou escrever aí, né? Pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Nós dois? Aí, agora sim, ó. Beleza. Já estão te Então dando vamos lá. retorno? Já estão me dando retorno. Eu tô te ouvindo super bem, tô te vendo super bem. E você, tá me vendo bem, me ouvindo Eu bem? tô te vendo muito bem, te ouvindo muito bem. Então tá bom. Não Maravilha. faz... Bom, então. Vamos lá, vamos lá. Não faz pergunta complicada para mim, não, viu? Tá bom. Primeiro assim, eu já fixei aqui o tema da nossa live, né? Que foi escolhido por você, meu amigo. Quero pedir perdão para as pessoas para entenderem que eu estou chamando o Padre Everaldo de Everaldo, porque a gente tem uma amizade antiga já, De tá? longa data. De longa data. Eu vou explicar De isso para outros vocês. carnavais. De outros carnavais. Inclusive, o último encontro fatídico foi um carnaval, lembra, né? Foi um carnaval, foi um carnaval. É Você tá verdade. fantasiado de quê? Vixe Maria, de Colombina. Eu, eu tava fantasiado de roqueiro, lembra? Um cabelo enorme, uma guitarra de papelão. Ah, não, se foi essa fantasia aí, lascou, porque eu não posso nem dizer o que que era, mas eu tava de mulher, eu acho, com a foto É horrível e mesmo? tal. Atrás de um trio elétrico. Atrás um trio elétrico, só não vai que ele já morreu, É. né? Você tá lembrando qual carnaval que eu tô falando? Eu tô lembrando qual carnaval, Ainda tô não vou lembrando. falar, não. É. Mas, Everaldo, meu amigo, eu queria, assim, aproveitando o tema da sua live, né, você aqui é quem... eu tô só de host, você é o convidado, você que vai desenvolver o tema com propriedade, porque eu nem tenho competência para isso. Mas diante do Claro que tem. tema, não, diante do tema que é como recuperar a saúde em um mundo doente, eu lembrei de uma história que eu acho que Uhum. casa bem com isso aí. Então eu vou ser breve na história, porque você que tem que falar aqui. Já somos 38 milhões de pessoas, meu amigo. 38 milhões, são 38 40 agora. milhões? 40 milhões de pessoas. Tá brincando? Tá falando sério? Não, tô brincando. São 40 pessoas. São 40 pessoas. Aqui, É, ah, eu não sei quanto tempo depois eu posso falar. Você tem que regular a minha fala, por favor. tá, a gente tem uma hora de live. Eu vou ser breve na história porque eu Beleza. quero que você que fale aqui. Mas, pessoal, então, para quem não sabe, em 92 eu fui para a faculdade, numa cidade chamada Alfenas, no sul de Minas. E aí, nessa faculdade, eu era o mais novo, sou o mais novo da turma, né? Entrei com 17 anos. E lá para o final do ano apareceu uma oportunidade muito interessante na minha vida, que foi um programa especial de treinamento financiado pela instituição CAPES, que dava uma bolsa para a gente fazer alguns trabalhos acadêmicos. Tá? Então, assim,
Era um dinheiro muito fácil de ser ganho, porque essa bolsa era representativa na época, e eu me inscrevi e fui aprovado, e comecei o segundo ano já recebendo essa bolsa. Mas E a bolsa era um grande presente ou tinha que fazer alguma coisa por causa dessa bolsa? a gente tinha que organizar eventos científicos, a gente tinha que fazer um trabalho, tipo uma monografia, a gente tinha algumas atividades, tipo jornada científica, Ah, eu algumas achei que você ganhava pesquisas. um dinheiro só para viver bem com aquela bolsa. Não, mas dava para comer uma picanha, dava para comer patinha de rã, dorê, né? A gente Que isso, fazia. hein? Que isso, hein? Era bom, era bom. Mas aí, para te contar a história, olha que interessante. Eu tinha um amigo dessa época que, com muito esforço, ele entrou na faculdade. Era um cara diferenciado, né? Para quem não sabe, faculdade de odontologia, mesmo sendo federal, é uma faculdade cara, porque você tem que comprar materiais para ir para a clínica, e antes mesmo de ir para a clínica, você tem as disciplinas que precisam da parte laboratorial, e a gente gastava um dinheiro com isso. Aham. Eu acredito que todas as famílias ali, ou quase todas, não precisavam, já tinham um suporte financeiro para bancar isso para o filho, né? Mas Inclusive a sua? a minha tinha, Aham. né? E você Mas ainda mesmo recebia uma bolsa para comer picanha ainda, né? para comer picanha. Eu lembro que meu pai falava o seguinte, Veraldo, que eu gastava menos dinheiro do que meu irmão gastava aqui em Brasília, no colégio particular e num curso de inglês. Que isso, hein? Era bom. Vida modesta que você tinha, Cristiano. Era muito bom, muito bom. Mas o fato é que a gente tinha um amigo nessa época e que, como eu falei, ele veio de uma família que não tinha muitas condições financeiras, mas a gente viu o brilho no olho dele. Ele tinha vontade de vencer na vida, sempre teve, nunca teve medo de trabalhar, nunca teve medo de correr atrás do que ele sonhava. E a gente via ele, todos os colegas viam ele com muito carinho, né? Eu até me emociono quando eu falo disso, porque eu acho que eu fiz uma pequena diferença na vida dele, porque ele trabalhava de garçom, cara. Ele A pior fase da vida dele, eu acho que foi quando ele virava à noite trabalhando como recepcionista no hospital para ele conseguir fazer dinheiro e conseguir comprar os materiais. E aí, no final do meu segundo ano, abriu mais 3 vagas para esse programa de pesquisa. Ele estava nessa relação e eu falei para ele, cara, vem cá, faz isso aqui, ó, porque ninguém faz, ninguém vê o cartaz, ninguém vê as notícias, faz isso aqui, não vou dar conta de entrar. Vai, você vai entrar e você vai conseguir sair dessa relação que você tá para conseguir estudar. E aí ele fez, e ele entrou no PET e acompanhou a gente, eu acredito, por mais 2 anos. E foi um alívio na vida dele isso. E, Everaldo, essa é uma história que me emociona até hoje quando eu conto, quando eu lembro, porque eu acho que eu consegui recuperar a saúde de uma pessoa que estava não doente fisicamente, mas doente talvez emocionalmente. Eu consegui tirar um peso das costas dele. E eu queria saber se tem relação isso com a sua palestra, porque eu acho que eu toquei essa pessoa legal. Manda ver, meu amigo, se apresenta É, e conta pra gente o que você acha. o difícil. Eu tenho que rir para não chorar. O É, difícil é escutar a história calado, né? Que eu acho que você falou um pouco da minha história. Eu sou o colega do Cristiano que ralei pra caramba para entrar naquela faculdade. Ralei muito, mas valeu a pena. Eu recordei esses dias falando com você, a gente está marcando um encontro. Eu fiz odontologia na turma do Cristiano. E exatamente, o Cristiano foi minha ponte para entrar no PET. E você deve se lembrar, a mais velha do que nós era a Paula Amélia, lembra disso? sim, claro. E a Paula Amélia, uma menina muito... fazia odontologia também, mas já estava lá na frente no curso. E a Paula Amélia, muito inteligente, muito capaz. Eu olhava e falava assim, eu não chego no nível da Paula Amélia, mas no nível do Cristiano eu consigo chegar. Não, mas é porque a gente era da mesma turma, estava no mesmo período. Eu falei, se o Cristiano está lá, mas eu sei e não tenho dúvida de que você me incentivou. Me incentivou e, sem dúvida, o PET me deu um alívio por causa da bolsa e abriu uma outra perspectiva que não era comer picanha, não. A O dinheiro era perspectiva de contado, né? era vontade de fazer uma pesquisa científica
e o professor Elim ficava no pé da gente, lembra disso, né? Sim, claro. Quando o Cristiano tem toda a razão e é verdade, quando eu entrei no PET, eu trabalhava na Santa Casa. Trabalhava 12 por 36. Entrava às 7 horas da noite, saía às 7 da manhã, tomava café na Santa Casa antes de ir para a faculdade. Descia fincado numa bicicleta, lembra disso? Bicicleta. Ia na República dos Meninos, na República Pé de Chinelo. Não sei nem se tem alguém que está acompanhando aí, porque eu não consigo falar com você e olhar ali o que as pessoas estão passando ali. Sim. Mas ia para a República, tomava um banho, vestia, minha roupa ficava lá e ia para a faculdade. Às vezes dormia na aula, tinha passado a noite inteira acordado, mas eu tinha o privilégio de estudar um pouco mais no balcão da Santa Casa, quando estava mais tranquilo. Né? Mas realmente, eu não tenho dúvida, eu acho que tem a ver um pouco com o que eu vou falar. Assim, eu não tenho dúvida de que a luta, a correria, a preocupação com o que vai dar, o que não vai dar, isso adoece a gente mesmo. Isso adoece. Quando a gente tem possibilidade, e eu estou dizendo possibilidade econômica, de fazer um caminho mais tranquilo, é possível, não estou dizendo que necessariamente assim, é possível que a gente tenha uma vida mais saudável, se a gente tiver um equilíbrio mais interno. Porque é verdade que tem gente, eu estou lembrando, tinha gente na nossa faculdade com condição, completamente, né? capaz economicamente e completamente doente também. Eram muitos. Mas, na verdade, o que você disse é verdade. Me ajudou a tirar um peso das costas, que era a preocupação como sobreviver em Alfenas, como começar a comprar material, e aí me abriu uma outra perspectiva. Cristiano, sobre o que eu queria falar, e essa é uma coisa que eu queria lembrar, eu tenho um grande amigo que foi Dom Valmor. Ele era reitor do seminário quando eu entrei no seminário em Juiz de Fora. Ele era o reitor do seminário, era padre aqui na diocese, e um tempo depois ele foi eleito bispo. Hoje ele é o arcebispo de Belo Horizonte. E ele sempre nas falas dele, mora em Belo Horizonte, ele diz que a gente precisa ter coragem de olhar novos horizontes, de descobrir horizontes novos, vamos dizer assim. Parafraseando sempre o nome da capital, né, onde ele é o arcebispo. Sim. Eu não tenho dúvida de que o PET, o Programa Especial de Treinamento, as pesquisas, o convívio com aquilo que a gente organizava, as reuniões que a gente fazia, o olhar que a gente tinha sobre a pesquisa de cada um, isso abriu um horizonte novo. Do que eu pensava de odontologia, do ponto de vista econômico também, ajudou muito, não tenho dúvida disso. E aquele alívio que eu consegui de não ter que ficar a mesma preocupação e a mesma correria de todo dia, abriu a possibilidade de me dedicar mais ao estudo, na faculdade, isso eu não tenho dúvida disso. Pois é, nós estamos vivendo a pandemia, né? Nós estamos vivendo a pandemia, mas foi um momento bom, foi um momento muito interessante. A gente está com vários colegas da turma aqui, Simone, que eu vi passando aqui, a Bianca. Bianca falou que só fez crisma por sua causa, Everaldo, te agradecendo aí. Que legal. A gente lembra isso aí ao longo da fala. Na verdade, eu participava muito da igreja, em Alfenas também, e acabou que uns colegas não eram crismados. Você foi da... Não, a Cristiane foi da turma, o Cadu fez primeira comunhão, para você ter uma ideia. Eu dava catequese para os colegas, catecismo mesmo, lá na clínica, depois da clínica. E na missa de formatura, alguns fizeram crisma e o Cadu fez primeira comunhão, inclusive. Mas essas histórias, elas me inspiram, e aquilo que você começou dizendo, contando um pouco da minha história, eu tenho certeza de que na crise que a gente está vivendo, ou no tempo de desafio que a gente está vivendo, eu vou falar um pouquinho sobre crise também. Eu tenho certeza que uma das dificuldades da humanidade é olhar um horizonte novo. É descobrir um novo horizonte a partir daqui. E eu acho que a causa disso é a preocupação com o dinheiro que precisa ser ganho, com o sustento, com a alimentação, com as contas que precisam ser pagas. E eu tenho certeza de que o que adoece, ou o que pesa, ou dificulta a gente ver um horizonte novo é a preocupação de como voltar àquele estilo de vida, ou como retomar aquilo que estava sendo feito, o que estava acontecendo. Você imagina você reorganizar uma agenda, você continuar uma produção que ficou parada, você retomar contatos.
eu não tenho dúvidas que a preocupação grande é essa, além das preocupações internas, né? O cunho familiar, o convívio com as pessoas que estão em volta. E olha, Cristiano, um medo que eu tenho é de que a preocupação com a doença que a gente pode contrair a partir do coronavírus, para muitas pessoas, ela está como última preocupação. As pessoas colocaram muitas outras preocupações antes. Sim, é verdade. Eu sei que para muitas pessoas está em primeiro lugar como preocupação e por isso as pessoas estão procurando se manter em casa, mas não é para todo mundo. E existe uma voz forte no nosso país e no mundo dizendo que a gente precisa relevar, que a doença não é tão grave assim, que os problemas não são tão... que o contágio não é tão como a imprensa está passando, que existe um terror. Existe, eu acho que tem extremismos dos dois lados. Sim. E muita gente fica perdida no meio dessa situação. E eu acho que nós vivemos num tempo, não, tenho certeza, vivemos num tempo onde o econômico fala muito forte, e aí o tempo que eu vivia na faculdade também, para mim o econômico era muito forte. Só que posso te dizer uma coisa, vocês me conheceram lá, saber como é que era um pouco minha vida. Dentro do econômico, a minha experiência de fé me sustentou muito, muito. Quando eu fui fazer o PET, eu coloquei isso muito diante de Deus. Tem uma história interessantíssima, posso contar aqui? Claro. Talvez você nem saiba. No primeiro ano, eu tentei a bolsa do CNPq. A bolsa do CNPq era diferente do PET. Bolsa do CNPq, a bolsa era bem menor economicamente. Você iniciava com um projeto de pesquisa, acabava a pesquisa, acabou a bolsa. E tinha um acho prazo. Que era um ano o prazo. Era um ano de bolsa. E lá entre, não sei, 30, 40 candidatos, eu passei na primeira fase. Segunda fase era uma entrevista. E aí foi marcada a entrevista para selecionar 2 ou 3 alunos e eu faltei na entrevista. Por incrível que pareça, eu não fiquei sabendo que tinha entrevista. Depois me procuraram e falaram, você não foi na entrevista? Aconteceu. Eu não fui na entrevista, perdi a bolsa do CNPq. Eu dei uma briga com Deus, digo isso com tranquilidade, fiquei bravo com Deus. Eu pedi tanta ajuda. Só que se eu estivesse fazendo o CNPq, eu não podia fazer o PET. É verdade. E eu não passei no CNPq, porque eu faltei na entrevista. Abriu a porta do PET, você me procurou, me incentivou, me empurrou, eu fiz o PET e foi muito mais do que eu pedia. Muito mais do que eu pedia. Então, também aí, eu não tenho dúvida de que minha experiência de fé me ajudou a dizer para mim mesmo, falhou dessa vez, não deu certo, estou bravo com Deus, mas acredito que uma outra porta vai se abrir. Abriu uma porta melhor do que eu esperava. Mas para outras situações na vida também. Em outros momentos de crise da vida, a experiência de fé me valeu muito. E foi essa mesma experiência de fé que me ajudou a acumular dentro de mim alguns valores que, no tempo da bonança, ou no tempo em que eu podia comer picanha com a bolsa do PET, não podia comer picanha com a bolsa do PET. Mas no tempo que o dinheiro já era suficiente, eu também não perdi o fio da meada. Os valores que eu carregava me ajudaram a perceber que eu precisava desenvolver os projetos de pesquisa, de que eu precisava estudar mais e eu tinha tempo agora para estudar mais. Porque normal, ou muitas vezes acontece de que saindo da caristia, passando para o tempo da bonança, quanta gente perde o fio da meada. É verdade. E depois acaba metendo os pés pelas mãos e alguns voltam até para trás. Então, eu não tenho dúvida de que os meus valores espirituais, os valores que eu carregava da minha casa, da minha história um pouco, me ajudaram a manter o fio da meada no tempo em que as coisas melhoraram um pouco, mas depois diante das outras crises que a gente acaba enfrentando na vida, dos outros problemas que a gente acaba passando na vida. Falando... Pode falar, pode falar. Não, falando um pouco mais da sua história pós-faculdade, você já foi direto para o seminário, não foi? Na verdade, eu comecei o acompanhamento vocacional quando eu estava fazendo faculdade ainda. Aí, olha como as histórias são um emaranhado de situações. Porque eu tinha que trabalhar para pagar todas as minhas coisas, fazendo faculdade de odontologia, eu nunca tinha férias. Na Santa Casa eu trabalhava 12 por 36. Chegava no período de férias da faculdade, eu articulava para o outro porteiro da Santa Casa tirar férias também. Aí eu trabalhava todas as noites.
Então, quando muitos de vocês iam embora para casa, para cidades, eu ficava em Alfenas trabalhando todas as noites. Inclusive, ganhava um dinheirinho de vez em quando para tomar conta de umas repúblicas. Eu saía de bicicleta, ligava a televisão numa república, acendia a luz na outra, ligava um som na outra, abria uma janela, fechava uma porta para as pessoas que tinham intenção de roubar as casas, imaginar que tinha alguém na casa. Eu passava o mês todo. Quando eu passei no PET, pude sair do trabalho da Santa Casa, eu tive férias e fui para minha casa, para Bias Fortes. Já devia ter aí uns 15 ou 20 anos quase que eu não ia de férias. No mínimo uns 15 anos já tinha que eu nunca ia de férias, porque nas férias era a oportunidade de eu trabalhar mais. Indo para Bias Fortes, eu cheguei lá, tinha uma missão que o padre da cidade... Que fica ao lado aí de Juiz de Fora, Bias Fortes. Bias Fortes fica pertinho aqui de Juiz de Fora. Onde você mora hoje e é responsável pela paróquia. Isso, eu moro em Juiz de Fora, eu estou falando da paróquia aqui. E aí eu fui para Bias Fortes, tinha uma missão que o padre tinha organizado lá. Na missão, eu conheci, essa também é outra história fantástica, eu conheci um vocacionado, um rapaz que estava querendo entrar no seminário, o nome dele era Sebastião. Ele me perguntou se eu nunca tinha pensado em ser padre. Eu disse que essa questão já tinha passado no meu coração, mas que agora eu estava no outro, que eu estava fazendo odonto. E ele me falou, mas em Juiz de Fora tem um padre que é dentista. Eu falei, não acredito. É mesmo? Ele falou, tem um padre que é dentista. E o Sebastião me colocou em contato com o seminário, aí eu queria conhecer o padre dentista, já fazia odonto, falei, vou juntar a fome com vontade de comer. Quem sabe eu volto a fazer o caminho do seminário. E aí o Sebastião me escreveu uma carta, ele era de Olaria, aqui perto de Juiz de Fora, um lugar muito pequenininho, falando sobre a missão e que ia ter um encontro no seminário, ele ia estar, eu ia estar mesmo. No final da carta estava assinado o nome dele todinho. Ele chamava Sebastião Francisco de Assis. Francisco de Assis sempre foi o meu santo do coração. A história dele é uma história fantástica, o santo do coração mesmo. E eu falei, tem mais um sinal nessa história. O Sebastião Francisco de Assis, uns 15 dias depois da carta, morreu. Caiu um barranco, ele estava ajudando a construir uma casa em Mutirão, caiu um barranco, quebrou o pescoço, ele acabou morrendo. E eu fui para o encontro do seminário e comecei o acompanhamento. Estava acho que no meio do terceiro ano, era férias de julho. Sim. Do terceiro ano de odonto. Comecei o acompanhamento, conheci o padre que é dentista aqui em Juiz de Fora. Isso foi muito importante para mim, porque quando eu saí da faculdade, eu tinha os instrumentos, eu ia trabalhar onde? É verdade. E foi ele deu o consultório dele para eu trabalhar. Ele não me cobrou. Eu trabalhava 2 dias por semana, morava no seminário, fazia filosofia, depois teologia, trabalhava no consultório dele. Hoje eu e ele é padre, é dentista, eu também sou padre, eu e ele temos um consultório juntos. Eu deixei o consultório, ele continua atendendo, eu não atendo mais. Porque eu comecei a dar aula também. Mas olha como que a história foi se entrelaçando e eu acabei entrando no seminário. Eu estou contando todas essas coisas. No fundo também foi porque eu pensei sobre a live que a gente ia fazer. Eu pensei que em muitas situações que parecia que tudo estava caindo por terra, como a morte do Francisco, como está no terceiro ano de odonto, só agora me aparece uma pessoa me propondo para ir para o seminário. E olha como que as coisas, aquilo que parecia que era desafio, as coisas se desatavam lá na frente, o horizonte se abria, as portas abriam. E aí foi porque eu vim para Juiz de Fora, que era um pouco minha cidade. Eu tinha morado em Juiz de Fora, fiz cursinho aqui, mas eu pude começar a trabalhar como dentista aqui, porque tinha um padre que tinha um consultório. E ele ofereceu o consultório para eu trabalhar. E aí eu fui trabalhar no consultório e ele morar no seminário. Isso me ajudou a começar na profissão. Pode falar. Pois é, porque então te ajudou a começar na profissão porque você também não tinha dinheiro para montar um consultório. Não tinha a menor possibilidade. E aí eu me lembro, começando no consultório, teve dias que eu chorei. Eu falei, ninguém vai tratar de dente comigo, ninguém me conhece. Ficava lá. Aí tinha trabalhado lá um tal de Marcelo, que era dentista. Ele passou num concurso do governo, foi embora para onde? Sabe para onde que ele foi? Para Brasília. Olha. Ele foi para Brasília. Eu fiquei lá no consultório, aparecia de vez em quando um paciente do Marcelo. Doutor Marcelo tá aí? Eu falei, não tá não, mas eu tô. E eu comecei a atender. E aquele suporte econômico também me ajudou. Sim. Me ajudou porque eu pude colaborar um pouco com a minha família. Porque a família da gente espera também a ajuda da gente nesse sentido. Pude dar uma força para meus irmãos. Eu tinha um irmão que estava estudando logo depois de mim, fazendo engenharia, e outros irmãos que vieram depois de estudando.
Então, o consultório me ajudou a poder morar no seminário, fazer teologia, o consultório me ajudou a ajudar a minha família, e a teologia me ajudou a começar a descobrir ou resgatar alguns valores que seriam para o resto da vida, como os que eu carrego hoje como padre. Isso para dizer que não é verdade que os tropeços, as quedas, só levam a gente para baixo e para trás. Não é verdade. Se a gente tem coragem de olhar mais distante, se a gente tem coragem e fé de seguir adiante, mesmo nos reveses da vida, as portas vão se abrir. Eu não tenho dúvida. Eu vivi isso a vida inteira. Eu tinha situações que eu não podia acreditar em nada. Que a esperança parecia se esvair entre os dedos, né? Exatamente. E que, na verdade, as portas... As portas estavam se abrindo de outra maneira. Isso para dizer que, depois da crise, o sol vai nascer, a gente vai todo mundo para a rua. A questão é, o que a gente vai fazer com o que a gente está levando dessa situação de crise? Eu li uma frase essa semana do Abílio Diniz. O Abílio Diniz é o dono do Pão de Açúcar? Isso, é do Grupo Pão de Açúcar. É, do Grupo Pão de Açúcar. Eu não sei se a frase dele é mesmo, mas estava com o nome dele. A frase dizia, ele dizia assim: com essa pandemia que a gente está vivendo, eu tenho dois sentimentos, a certeza e a esperança. A certeza de que a gente vai sair dessa, vai passar. E a esperança de que a gente aprenda alguma coisa depois que a gente sair dessa. Sim. E esse é o segredo. Na minha missa que eu celebrei domingo de Páscoa, ouvindo um padre italiano, e nós todos acompanhamos o abacaxi que a Itália viveu, está vivendo um pouco ainda com a pandemia, um padre italiano dizia assim: nós não temos condição de voltar à nossa vida normal nunca mais. E nem podemos. Eu falei na missa de Páscoa que eu celebrei com pouquíssimas pessoas, mas transmitido também pela internet. Eu acho que nós não podemos e nem devemos querer voltar à normalidade que a gente tinha antes. Porque aquela normalidade, vamos olhar de maneira fria e corajosa, não era uma vida normal. No sentido de quem de nós tinha tempo para alguma coisa? Você acha que se a gente não tivesse na pandemia, eu tinha condição de hoje sentar e fazer uma live com você? Claro que não. Impossível, né? 1 milhão de coisas na nossa agenda. A gente nem pensava nisso. Isso abriu outras possibilidades para a gente. Não estou dizendo que tudo que a gente fazia antes da pandemia era ruim. Mas a gente estava imerso num sistema que, em muitas situações, é o culpado da gente estar vivendo algumas crises dentro da pandemia hoje. A nossa dificuldade de ficar todo mundo dentro de casa, a nossa dificuldade de conviver com pessoas que é da nossa família, que e às vezes alguns relacionamentos entram em crise. A nossa preocupação fundada, não estou dizendo que é infundada, é preocupação com todas as contas que a gente tem para pagar, com todos os suportes econômicos que a gente precisa para continuar vivendo. Mas eu fiquei pensando, tudo isso que a gente construiu, imagina contas que eu tinha para pagar. Eu apontei isso tudo num futuro que sempre foi incerto. Eu não sabia se eu ia estar vivo no outro dia. Sim. Eu não sabia se a semana que vem eu teria possibilidade. E essa semana que vem chegou com um futuro diferente do que eu estava pensando. E agora? Eu não posso ficar mais doente do que eu já estava. Eu preciso recuperar a minha saúde. E essa saúde que eu estou falando, o pessoal está falando que a gente deve se movimentar em casa. Tem uma senhora que eu conheço aqui na paróquia, ela me disse que onde ela mora tem 3 vão de escada, ela está subindo e descendo 10 vezes todo dia. Eu falei, eu não aguento fazer esse exercício, subir 3 vão de escada. Eu estou falando de saúde, não é do ponto de vista físico, que é importante. Precisa caminhar de alguma maneira dentro de casa, também equilibrar a alimentação. Eu acho que está todo mundo engordando, né? Porque não é a quantidade, é a qualidade do que a gente come dentro de casa, ficando lá. Muito carboidrato, muito açúcar, muito amido, coisa gostosa, né? Você está descontando... Perdão, você está descontando a parte da faculdade, né? Onde você tinha... Exatamente. Pouca até comida. Pra caramba. Mas você tinha pouca comida na época da faculdade, né? Muitas vezes eu lembro de você relatar isso para mim. Às vezes você não almoçava, não jantava e tal. Às vezes eu almoçava no hospital, eu tinha comida do hospital mesmo. Não era a mesma dos doentes, mas uma comida hospitalar, vamos dizer assim. Então, eu estou tirando a desfoca. Mas eu e todos os outros brasileiros estão dentro de casa. Eu sei que tem gente com carestia de alimentação. E a minha igreja está trabalhando muito, muito mesmo para ajudar muitas pessoas. Eu tenho um irmão mais jovem,
meu irmão de sangue mesmo, mora aqui em Juiz de Fora, e ele juntou um grupo de pessoas, conseguiu comprar não sei quantas cestas básicas, mais de 100 para distribuir. Quer dizer, está sendo demonstrada uma solidariedade muito legal, e eu acho que isso já é cura. Eu Sim, acho que isso é verdade. cura de uma doença em que a gente estava cometido, cada um preocupado com o seu quadrado. A gente começa a perceber que a gente tem que preocupar com o outro. É. Porque você imagina a doméstica, o trabalhador braçal, aquele que está carregando muitos pesos da nossa sociedade, se ele não tiver condição de se alimentar, se ele não tiver condição de se sustentar, o nosso mundo vai parar mesmo. Sim, é. Uma crise que nós começamos a enfrentar foi que os caminhoneiros não tinham lugar de comer na beira da estrada. Precisa dar comida para os caminhoneiros. E aí, como é que a gente começa a pensar? Com solidariedade também. Não é só o restaurante aberto que funciona. Funciona também o carro que vai para a beira da estrada, a partir do SESC Senat, oferecer lanche para o caminhoneiro. Se a gente pode fazer isso agora, por que não podia fazer antes? Se a gente pode dar cesta básica agora, por que a gente não podia dar antes? Se a gente está alimentando as pessoas agora, socorrendo com roupa, com remédio, indo visitar, preocupando em dar um abono salarial, o governo está dando uma força, por que não podia fazer antes? E será que não vai continuar depois? Nós vamos cortar isso tudo? Nós vamos zerar e voltar àquele mundo meio selvagem? Dizia para uma pessoa conversando comigo aqui, eu dizia que a gente precisa mudar o sistema da nossa vida. Ele falou assim, mas é impossível viver fora desse sistema. Eu falei, não é impossível. Nós construímos esse sistema. Ele falou assim, quem vai construir o outro? Eu falei, tem que ser a gente. Se a gente não tiver coragem de construir outro tipo de sistema de vida, a gente não vai conseguir viver de maneira saudável. Nós vamos ficar mais doentes ainda. Eu tenho muitos amigos na Itália, porque depois fui morar na Itália, você sabe. Fui fazer mestrado na Itália. Não Eu morei lembrava na dessa Itália, parte. eu morei na Itália de 2010 a 2014. Fui pela igreja, convite da igreja daqui, fui fazer mestrado em teologia pastoral. E conheci muitas pessoas lá, eu morei mesmo lá, entrei na vida do povo da Itália, fiz amigos de verdade lá, e depois que eu vim para o Brasil, alguns já vieram me visitar aqui no Brasil. O Brasil é 28 vezes maior do que a Itália. Cabem 28 Itálias dentro do Brasil. Sabe o que os italianos ficaram assustados? Todos eles que vieram aqui passaram 30 dias comigo aqui. Eles disseram assim, como é possível que um país desse tamanho vocês vivam agarrados uns nos outros, como vocês vivem? Prédio colado um no outro. A parede é colocada uma do lado da outra. Cristiano, no bairro onde eu moro, para você ter uma ideia, uma empresa construiu, num terreno que não é muito grande, 1.080 apartamentos, você acredita? Meu Deus. 1.080. Você imagina se entrar 3 pessoas em cada apartamento, ou 2, de um dia para o outro no bairro, onde só tem uma rua que passa em frente a esses prédios, é a única saída do bairro. Se entrar 2 pessoas em cada apartamento, vão aumentar quase 2.500 pessoas do dia para a noite. E carro nessa rua. É a única saída que tem do bairro. Aqui Esse é um acontece isso também. sistema. Esse é um sistema que funciona? É claro que não. O sistema imobiliário tem que ser repensado. Porque a gente mora apertado uns nos outros, porque fica mais barato, a gente constrói essa quantidade de prédio altíssimo e com apartamentos diminutos porque fica mais barato. É um sistema que não privilegia a vida, não. Ele privilegia o comercial. É essa doença que eu falei que a gente precisa se curar. Essa e outras doenças que estão circundando a gente. Para dizer, aí num prédio desse, eu tenho que pessoas na paróquia que compraram apartamento lá, porque o preço é mais acessível. Mas você imagina, são 6 blocos com 1.080 apartamentos, as pessoas saem, uma pessoa tosse, ela contamina 200 de uma vez só. Não é que é ruim morar perto das pessoas, mas a gente, com um país 28 vezes maior do que a Itália, a gente podia ter jardim em volta das nossas casas. A gente podia ter um espaço maior para brincar, para caminhar. Eu tenho um irmão que é engenheiro, eu trouxe ele aqui na paróquia, e nós fomos num lugar bem alto aqui da paróquia, e olhamos os bairros da paróquia. Ele olhou um bairro e falou assim, Everaldo, o retrato daquele bairro ali é falta de planejamento urbano. O bairro daquele tamanho, enorme, olha o tamanhozinho da praça. Onde que as crianças vão brincar? São crianças, filhos de pessoas de baixa renda. Não tem piscina em quadra. Aí você vai num bairro, tem bairro perto aqui da paróquia onde eu estou, um bairro lindo, com casas
muito grandes. Muitas casas têm quadra dentro da casa, piscina dentro da casa e uma praça absurdamente grande. Quem que usa a praça? Ninguém. Ninguém. Porque tem tudo que precisa dentro de casa. Você imagina, e no bairro onde as pessoas vivem apertadas com as outras, a praça ainda é pequena. Ela não é aconchegante nem é convidativa. É esse sistema de vida que adoeceu a gente. A total falta de planejamento para a sociedade, né? Para viver em sociedade. Então, para mim, voltar à vida normal seria querer desenvolver e viver esse tipo de sociedade que a gente estava vivendo ou está vivendo até agora, não é saudável. Nós temos que pensar o social de maneira diferente. Eu fiquei imaginando, por exemplo, a campanha toda é ficar em casa. Eu também faço essa campanha para as pessoas ficarem em casa. Mas olha, Cristiano, numa casa onde tem 2 cômodos e mora 8 pessoas, ficar em casa não é brincadeira, né? É, verdade. Isso adoece as pessoas. Mas elas vieram de um sistema de vida doente, de um mundo doente, que fez de conta que era possível viver assim. O Papa Francisco é que falou isso outro dia numa homilia dele. Nós pensamos que podíamos continuar saudável num mundo completamente adoecido. Não é possível viver saudável na sociedade. A pior doença não é o coronavírus. A pior doença é agora a gente forçar uma família com 5, 6 pessoas viver numa casa de 2 cômodos e ter que ficar dentro daquela casa. Sim. Isso é que adoece as pessoas. E a solução o quê? É acabar com o coronavírus? A solução de uma parte do problema é acabar com o coronavírus. Mas tem que pensar como é que aquelas pessoas vão continuar morando. Porque vai passar a crise. Né? Por isso que eu estou falando, reestruturar a sociedade. Eu tenho certeza que não acontece da noite para o dia, mas a gente precisa pensar sobre isso. O meu irmão me dizia, estou falando da minha casa, tem um irmão casado, ele dizia que ele nunca passou tanto tempo com a mulher dele, igual ele está passando agora. Ele falou, nem quando eu namorava. E aí, eu estou aprendendo dentro de casa o que é a fadiga da luta para manter a estrutura familiar. Porque quem sai para fora não vive tudo que uma pessoa que está dentro de casa vive. Mas aí quem está em casa e vê o outro que desenvolve um monte de atividades fora, está preocupado, precisa entrar na internet, fazer algumas coisas online, começa a ter consciência como que as coisas são corridas também para quem está trabalhando no dia a dia. Tem que ir de um lugar para o outro. Um trânsito absurdamente louco, animal, selvagem. É disso que eu estava falando. Para a gente voltar a ter saúde num mundo completamente doente, a gente precisa ter coragem de afrontar as sessões que nós estamos vivendo hoje durante a crise, qual que é a causa delas. Nós queremos voltar a viver do mesmo jeito de antes, eu acho que é andar para trás. Verdade. Eu acho que eu fico pensando, quem é dentista tem que manter o consultório, é natural e normal a preocupação que tem que atender os pacientes, porque o dinheiro precisa entrar, eu preciso pagar a secretária, preciso manter o aluguel de onde é o meu consultório, um determinado nível de vida. Mas a gente Muitos não teria... precisam... Perdão, mas muitos que não têm planejamento financeiro não conseguem nem ficar 1, 2, 3 meses parado, né? Não, a gente enfrenta isso com algumas paróquias também. Mas eu fiquei pensando, a gente precisa de viver economicamente o nível de vida que a gente vive ou dá para viver de uma maneira mais simples? Sim. Será que não dá para viver de uma maneira mais simples? Para a gente não ter que se preocupar em ganhar tanto para manter aquilo que a gente atingiu e muitas vezes não desfrutar? Sim. Eu li uma pesquisa de um sociólogo, Cristiano, que dizia que ele fez uma pesquisa sobre veículos automotivos na Alemanha. Ele dizia que ele encontrou famílias da Alemanha que tem 4 pessoas e tem 4 carros. Às vezes, 5 carros, um para passeio. E aí ele disse assim, se a população da Índia for ter carros na mesma proporção que a população da Alemanha, é impossível viver no planeta Terra. Aí eu digo, a população da Índia não pode ter carro, não? Pode, conscientemente. E o que a população da Alemanha tem que fazer? Diminuir a quantidade de carros. Por isso que eu estou falando que nós entramos num mundo completamente doente. A natureza está agradecendo da gente estar em casa. Sim, tem reportagens, né, no canal de Veneza, com golfinhos visitando. Isso. Eu morei do lado de Veneza. Do lado de Veneza. Eu devo ter ido a Veneza
Vou te dizer, não estou dizendo isso para contar vantagem, porque eu pegava um trem, pagava 3 euros e ia a Veneza. Eu fui de bicicleta até Veneza. A cidade onde eu morava era Pádua, pertinho de Veneza. Eu fui em Veneza umas 30 vezes. Muitas, a maioria das vezes, um mau cheiro absurdo. Porque a laguna ficou completamente poluída. Uma lagoa que foi pensada para canoa, para gôndola. Chegava um cargueiro ou um barco com 5.000 turistas. E aí um gondoleiro me contando. Imagina um barco que vem lá da China. A China, né? Tinha que falar da China. Mas é porque a China é sempre um lugar longe. Eu não sei se você sabe que um barco, para se manter equilibrado, ele tem que ter um lastro de água dentro dele. Sim. Então ele suga a água lá no mar da China, enche o lastro do navio e ele se equilibra, enche de pessoas e vem para a laguna de Veneza. Quando chega em Veneza, as pessoas saem. O que ele tem que fazer com aquela água? Jogar fora. Jogar ela para fora. Aí ele traz tudo enquanto é micro-organismo da China e joga na laguna de Veneza. Vira uma confusão a natureza daquela laguna. Tem jeito da gente viver esse estilo de vida? Não tem jeito. Não tem. A gente tem que repensar a nossa vida, nosso sistema de vida. É verdade. É. Se a gente quiser ser um mundo saudável, a gente tem que aproveitar a doença para pensar na nossa saúde. Tem que ser o menos ter e mais ser, né? E essa é uma grande dificuldade do ser humano. Ser. Sabe por quê? Fico pensando que ontem eu fiz pela primeira vez, eu acompanho uma equipe aqui em Juiz de Fora, chama Equipe de Nossa Senhora. São 7 casais, as equipes de Nossa Senhora. Nós tivemos ontem uma reunião por Skype, porque não podemos nos encontrar. Sim. E eles diziam que estão dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. É nessa situação que a gente tem a oportunidade de estruturar o ser da gente. Ter adianta muita coisa ali? Não adianta. Nós somos todo mundo iguais dentro da casa. Temos que zelar pela nossa casa. A nossa capacidade de convívio com a mulher, com o marido, com as crianças, com o pai, com a mãe, com os irmãos, é que vai ter que se estruturar naquela situação. No mundo onde a gente vivia sem a pandemia, sem o coronavírus, em que a gente era o mais disperso possível, tem um filósofo que se chama Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro que se chama Modernidade Líquida. Ele dizia que as relações na modernidade escorrem por entre os dedos igual a água. Ninguém segura nada mais. Então, nós vivíamos numa sociedade o mais dispersa possível. Você constrói uma casa linda, maravilhosa, luta para ter uma casa excelente, um colchão bom, uma cama, comprar o seu apartamento. O lugar onde você passa menos tempo é lá. É verdade. É lá. Que trabalha não sei quantas horas por dia, chega em casa, quer tomar um banho e sair pelo menos um pouquinho. Depois chega, naquele lugar que você poderia desfrutar um determinado conforto, você vai dormir. Você nem desfruta o que tem ali, para acordar no dia. Aí tem um final de semana que você podia ficar. Mas aí você convida um amigo, vai para outro lugar. O que a gente menos tinha era convívio familiar. Você pode dizer assim, mas eu ia todo final de semana, só que não é como agora. Agora é bicando todo dia. O dia inteiro. É ali que a gente constitui o nosso ser. Parece ali... que... Parece? Então, parece que foi feita tipo uma parada de emergência, né? E Deus está dando oportunidade de fazer uma reflexão, cada um fazer uma reflexão na vida e no mundo, né? Se a gente aproveitar essa oportunidade, né? Se a gente aproveitar essa oportunidade. Eu comecei ontem, pelo YouTube, uma escola bíblica. Eu disse, agora a gente tem um pouco mais de tempo para rezar, para se encontrar com Deus. Tenho me esforçado, depois eu vou oferecer aqui a oportunidade de deixar um refrão de uma música bem suave, para as pessoas rezarem de noite, para ouvirem, para dormir mais tranquilas e mais pacificadas. Hoje a gente precisa contar com o espiritual. Eu sou padre, sou cristão, católico, mas eu estou falando de espiritual, porque pode ser outro caminho de fé, outro caminho religioso. Mas o espiritual é muito importante. O espiritual, o relacional, o sentimental, é muito importante, porque ele ajuda a estruturar o ser do sujeito. E muitas vezes a correria ou a busca pelo ter deixa o ser de lado. Sim, eu estava dizendo que mesmo na igreja a gente faz muita coisa também.
A agenda de um padre também é muito cheia, a gente corre para lá, corre para cá para resolver muitas coisas. Eu disse outro dia numa pregação, Jesus nunca pediu para a gente fazer nada. Jesus pediu para a gente ser de um determinado modo. E o meu ser pode moldar o meu fazer. Agora, se o meu fazer for moldar o meu ser, pode virar uma confusão de coisas. Numa festa de São José Operário, eu lembrava a capacidade de fazer alguma coisa bem feita com as próprias mãos. Você já percebeu quando a gente pega um trabalho, vamos pensar no trabalho de um odontólogo, de um dentista, e ele é bem feito, você pensa assim, gente, imagina que pessoa é essa que fez esse trabalho bem feito. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando você pega um serviço mal feito, fala assim, eu faço ideia que tipo de pessoa é essa. Você imagina que o seu fazer é moldado pelo seu ser. Se você tem um ser bem estruturado e bem equilibrado, o seu fazer é maravilhoso. Ele espelha quem você é. E aí eu estava dizendo isso. Imagina o ser de Deus que fez a gente, que somos imagem e semelhança dele, nós temos tudo para ser os melhores, se nós privilegiamos o ser. Se nós privilegiamos o fazer, a gente pode ser cada vez mais distante do ser que ele fez, a imagem e semelhança dele. Sim. O fazer é importante, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Mas ele tem que ser fruto do nosso ser. E o lugar para a gente estruturar o melhor nosso ser são as nossas relações. A relação comigo mesmo, minha relação comigo, é agora, nesse tempo que eu tenho a oportunidade de me conhecer, saber dos meus limites, dos meus sonhos, das minhas esperanças, do equilíbrio das minhas emoções, dos meus desejos. É o equilíbrio comigo mesmo e o equilíbrio com as pessoas que estão em volta de mim. E no fim, sobra aquele povo com quem às vezes eu estou tendo dificuldade de conviver agora. Ou que eu teria vontade de abraçar, que eu tenho vontade de encontrar, mas moro em outra casa, é o povo da minha família, e talvez eu nunca tenha dado o devido valor. Tem um amigo meu que é odontólogo, na equipe de Nossa Senhora. Pode falar. Eu fiz uma live com o Tom e até fugiu o que eu ia falar aqui. Perdão. Porque eu fui ler aqui o depoimento da Adriana Almada aqui, ó. A Adriana Almada tá falando pra gente. A Adriana Almada, gente, formou comigo com o Everaldo também. Adriana Raquel Almada. Adriana Raquel Almada, atualmente Suzuki. Ah, é mesmo? Ela fala, Everaldo. Ela fala, minha filha de 10 anos me pediu de aniversário que eu ficasse 2 manhãs com ela por semana. Olha só. E eu não conseguia. Agora estou tendo todo o tempo do mundo. E aí, depois que a gente voltar sem o coronavírus, não pode perder essas 2 manhãs, Adriana. Tem que conseguir manter as 2 manhãs. E ter coragem de cortar um compromisso na agenda ou de dizer, eu vou correr menos atrás para ficar 2 manhãs com uma pessoa. Na equipe de Nossa Senhora que eu oriento, eu estou pensando aqui, um casal de odontólogos, a Maria Tereza odontóloga, tem a galera da odontologia na equipe que eu acompanho. Um deles me disse hoje de manhã que ele viu um vídeo de depoimento de um médico de origem japonesa. Ele foi internado com dificuldades respiratórias e aí fez uma série de exames, teve que ficar internado e no fim descobriu que ele tinha dengue. Começou a tratar da dengue. Nesse ínter, o outro irmão dele, acho que mais novo, médico também, foi internado com Covid-19. Ele se curou da dengue, o irmão dele morreu. E ele entrou em crise porque ele falou assim, eu acho que eu nunca tinha falado para ele, eu te amo. Eu não abracei meu irmão. No jeito de ser um pouco fechado, um pouco sério. Aí eu ainda falei para o meu amigo que é dentista, me mandou essa história. Eu falei, ele se curou de uma doença e descobriu que ele tinha uma outra muito mais grave. E que dá trabalho para curar agora, porque o irmão dele não está aí mais. Sim. E vai dar um trabalho, você concorda que vai dar um trabalho danado para curar a ferida que abriu no coração dele? A cabeça dele no coração. Pois é. Essa é a doença mais difícil de curar. Essa que vai martelar todo dia e dizer, eu devia ter abraçado ele, eu devia ter falado, eu te amo. É dessa saúde que eu estou dizendo. A saúde física é importantíssima, mas a nossa saúde espiritual, psicológica, humana e afetiva precisa ser trabalhada. E agora é o tempo da gente dar atenção para ela. Sim. É porque é engraçado até, nós somos seres humanos, né? Não somos fazeres humanos, né? É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso.
Eu vou lembrar, eu vou usar isso em algum lugar. E na sociedade corrida, cheia de compromisso e agenda lotada, nós nos tornamos, a maioria das vezes, fazeres humanos. Fazeres humanos, Deixamos de ser humanos. Tem um salmo que talvez seja um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, é o Salmo do Bom Pastor. Salmo 23, 22 em algumas Bíblias. E o salmista, a pessoa que escreveu o salmo, diz assim: mesmo que eu passe pelo vale das sombras, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Isso sempre me chamou a atenção, porque ele não diz que a presença do Senhor o livra de ter que passar no vale das sombras. Ele diz assim: eu sei que mesmo sendo um homem de fé, ou mesmo acreditando ou dando valor espiritual, eu posso ter que atravessar o vale das sombras, mas eu vou atravessar porque Deus está comigo. E aí eu dizia, a força que o espiritual tem, a importância que o espiritual tem nesse momento é primordial para a gente conseguir fazer a travessia do vale das sombras. Tem que ser a base, né? Tem que ser a base, tem que ser a base. Recebi um videozinho do Mário Sérgio Cortella, muito bom, ele dizendo, muito, muito legal mesmo. Ele é teólogo, não sei se você sabe disso, fez filosofia, teologia, tramita muito nesse mundo. Ele dizia que nós temos que ter maior capacidade de diálogo e pensar que esse não é o tempo do monólogo. Porque o tempo do monólogo seria para alguém falar e todo mundo ouvir. E quem tem certeza de alguma coisa hoje? Ele falou, quem tiver condição de ter a certeza absoluta, atira a primeira pedra. Atira pedra nos médicos, atira pedra em quem manda sair de casa, atira pedra em quem manda ficar dentro de casa, sim, atira pedra em quem faz esse plano, quem faz aquele plano, atira pedra no enfermeiro, no prefeito, no governador, na sua esposa, no seu marido. Quem tiver condição de ter a verdade, atira pedra nos outros. Eu li esse texto. O Cori escreveu aqui que é fã do Cortella, mas eu preciso te contar uma coisa, meu amigo. Saiu um fake news. Esse texto não é do Cortella. Mas não importa, o que importa é a mensagem. Então eu não sabia disso. Mas, na verdade, o texto é muito interessante. E ele dizia assim, será que a gente não precisa treinar a ser mais dialogal e fazer menos monólogos? Ele falou, isso é um tempo para parar mais, para rezar mais, para ter capacidade de chorar e dizer, o que eu chorava na minha vida? O que era importante e valor para mim? E o que hoje realmente tem valor para mim? Tudo que eu conseguir constituir ou construir me vale com toda segurança agora? Pode me dar até um determinado suporte e um pouco de segurança. Mas o que me vale não é isso. O que vai sobrar na hora que terminar a pandemia e atravessar o Vale das Sombras, se tiver muita coisa por terra, é o que eu tenho dentro que vai me segurar diante das outras crises que estão por vir. Sim. E a gente vê até, inclusive empresários, né, que não estão conseguindo segurar o baque emocional, psicológico e estão tirando a própria vida, né? Eu não tenho, Cristiano, como não citar os textos bíblicos. Vem muitas coisas na minha cabeça daquilo que eu leio no Evangelho. Jesus dizia assim, presta atenção onde você está juntando tesouro. Não é que Jesus era contra ter uma caderneta de poupança, um carro legal, uma casa boa. Mas ele está dizendo, presta atenção se o seu tesouro pode ser aquilo ali. Você pode ter todas essas coisas, mas o seu tesouro não pode ser aquilo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E se o meu tesouro está naquilo que pode se perder, a hora que eu perco aquilo, eu perco também o coração. Eu não posso perder o coração. Então, o meu coração tem que estar fixado, tem que ter como tesouro algumas coisas que são permanentes, eternas. Sim. A capacidade de me relacionar bem com as pessoas, a amizade, o carinho, a consideração, o poder contar com o outro. Isso tudo são coisas que constituem meu ser. E isso é tesouro de verdade. E as outras coisas, elas ajudam. Uma picanha para comer com um amigo é excelente. Mas quando a gente está com um amigo de verdade, a gente come até um tiragosto de fígado de boi com a cebolinha ali. É bom e também. vai muito bem. Agora, você pode comer uma picanha de última espécie, uma picanha bem preparada. Se não tiver uma boa companhia, irmão, se não tiver um ambiente onde você se sente muito bem e, sobretudo, com outra pessoa, ela não tem gosto de isopor. Sim. Eu costumo dizer que uma das coisas mais gostosas que tem
é você comer uma coisa e poder falar com outra pessoa, tá gostoso pra caramba, não tá? Ou você passa receita para outra pessoa porque você gostaria de repartir com o outro o prazer que você tem. Isso é necessidade do outro. É. No Nós somos mundo seres individual. relacionais, né? Verdade. Exatamente. É. No mundo individualista, cada um no seu quadrado, que é mais ou menos o que é o de todo dia, ou a nossa vida, entre aspas, normal, isso não é valorizado. A gente tem a oportunidade de repensar e valorizar isso. Eu não estou dizendo que a gente não tinha valor nenhum, não. Eu estou dizendo que agora a gente pode e deve valorizar outras coisas mais. Reestruturar um outro ângulo da nossa saúde para enfrentar os... Porque vai ter muitos desafios depois da pandemia. Sim. O nosso mundo se desmoronou em muitas situações se espatifaram mesmo. A gente vai ter que juntar muitos cacos, mas se a gente não tiver estrutura interna, a gente não consegue voltar para ir para frente, não. Por isso você falou, tem muita gente tirando a própria vida. É. Teoricamente, é muito mais condição de suportar a crise, né? Do que pessoas Exatamente. que moram numa Exatamente. região É. mais pobre. Então, é sobre esse tipo de saúde e de recuperação, de retomada da saúde, que eu tinha falado desde o início. Eu tenho visto muito interessante como a fé cristã, eu estou falando já como padre também, como que isso tem sido importante para muitas pessoas. Para muitas pessoas que eu estou acompanhando aqui. Eu acompanho pessoas por telefone, pela internet, alguns que passam pela paróquia rapidamente, alguns que mandam alguma coisa escrita pelo WhatsApp, mas eu tenho visto como o espiritual tem sido importante para as pessoas. Descobri num bairro aqui perto da paróquia, um sujeito que tem um violão, arrumou uma caixinha de som, e todos os dias, às 8 horas da noite, ele põe a caixa de som na laje, arrumou um microfone, ele toca uma música, canta uma música e reza um Pai Nosso. Que legal. Os Meu vizinhos, amigo, começaram a rezar o Pai Nosso com ele. A gente tem que terminar. a gente tem 3 minutos. Na verdade, a gente não tem que terminar. Eu queria ficar a noite inteira com você, mas o Instagram cai daqui a 3 minutos. Não, é melhor você passar a noite inteira com a Cristiane, viu? A esposa do Cristiano chama Cristiane. É esse E 3 lembrando, minutos. hein? E lembrando que você nos fez uma surpresa no meu casamento e esteve aqui, ela vai aparecer, ó. Oi, Cristiane. Olá. E esteve Cristiane foi presente. nossa caloura? Ela foi nossa caloura? Foi. Eu acho que você seduziu uma caloura, né? Eu que fui. Eu sou... Você que foi seduzido. O que você ia falar de surpresa? Everaldo, só um pouquinho. A Vera, uma colega minha, quer fazer a continuação da live. A gente somos 80 milhões de pessoas aí agora. Vocês querem que eu feche a live e abre outra? Você tem disponibilidade, Everaldo, só para encerrar, para a gente finalizar e tal? Podemos continuar um pouquinho mais, mas eu acho que também você tem o seu tempo aí. Como é que é o seu tempo? Não, eu tô tranquilo. Eu fiquei curioso. Qual que é a surpresa que você ia falar aí agora? Eu? Você ia falar que surpresa no seu casamento? Do que você apareceu de surpresa no nosso casamento. Porque você não sabia, Você lembra né? disso? Ninguém sabia. Eu entrei pela porta lateral da igreja, não foi isso? Você ainda era diácono. É verdade. Você casou onde? Foi na cidade dela, né? Belo Horizonte. E eu lembro que eu fui que ano foi isso? Aquela pergunta, que ano foi isso mesmo? 99. Aí, vou dormir no sofá, 99. Porque tinha um outro padre que ia celebrar o casamento, não é isso? E eu cheguei, contei pro padre, falei, olha, eu sou diácono já, eu queria participar do casamento, eles não sabem que eu vi. Aí eu acho que quando um de vocês estava entrando, eu entrei no altar de lado, assim, ó. Foi. Foi legal. Ó, a galera quer que continue a live, Everaldo. Vamos só fechar, então. Você precisa falar alguma coisa também na live, que eu tô falando pra caramba. Padre, fala pra caramba. Não, deixa eu fechar aqui, então. Eu vou abrir de novo, só pra gente formalizar a despedida e te agradecer. Tá bom? Vou fechar aqui, então, pessoal. Pronto, voltamos. Coisas do Instagram, Cristiano, né?
eu não entendo nada disso que está acontecendo aqui. Tem o pessoal da Pastoral da Comunicação da paróquia que está me ajudando. Mas foi muito legal porque eu comecei a dar passos nessa área da comunicação. Foi muito legal. Em 15 dias, as coisas deslancharam assim, uma quantidade que você não imagina. É curioso como a necessidade, né, nos cria oportunidades. Eu recebi uma artezinha no WhatsApp do diabo conversando com Deus. Aí o diabo fala para Deus: você viu que eu consegui fechar todas as suas igrejas? Aí Deus fala assim: mas eu consegui abrir uma em cada casa. É verdade. Olha só. Fantástico. Né? Eu tenho um grande amigo, Cristiano, muito amigo mesmo. Você vai rir. Ele se chama, é o nome dele, não é apelido. Zhang Ding. E de onde ele é? Ding é o sobrenome. Não, é o nome dele, é o nome. Zhang é o sobrenome. Ding é o nome dele. Ele se chama Ding, porque quando ele nasceu, foram falar para o pai dele: nasceu seu filho, caiu uma moeda e ela fez no chão. Ding. Ah, não. O pai dele falou assim: esse vai ser o nome dele. Sabe de onde ele é? É de Pequim, na China. Você tá muito gaiato, como sempre, né? Eu vou te falar por que eu sou amigo dele. Eu fui para a Itália sem saber falar italiano. E quando cheguei na Itália, eles colocaram a gente num lugar, a gente que eu estou falando que não era só eu, eram 126 pessoas para estudar italiano, de 52 nações diferentes. Era uma torre de Babel. Tinha gente do mundo inteiro, todo mundo padre, freira ou seminarista. Uhum. Eu só sabia falar português. Eu estudei, quantos anos que a gente estudou de inglês no PET? O PET era obrigado a estudar inglês, lembra? 2 anos, né? Acho que você eu não aprendi nada de inglês. Aí, eu não sabia falar outra língua, eu só sabia falar português. Então, ou eu ficava mudo, ou eu aprendia a falar italiano para tentar conversar com os outros. Porque todo mundo estava lá para aprender a falar italiano. Sim. E tinha um seminarista que chamava Nien Shun Shin. E o outro chamava Ding. Eu fiquei mais amigo do Ding, sabe por quê? Porque ele falava chinês, só chinês. E o Nien Shun Shin falava inglês, mas falava chinês também. Só que o Nien Shun Shin conversava em inglês com todo mundo. E o Ding não podia conversar em inglês porque ele não sabia inglês. Ele só sabia chinês. A única maneira que ele teria de se comunicar com as outras pessoas era aprendendo italiano. E eu também. Então nós aprendemos italiano rapidamente. Rapidamente, foi mesmo. Aqui da América, de toda a América, tinha 2 seminaristas dos Estados Unidos, uma freira da República Dominicana e um padre do Equador. E eu do Brasil. Então eu tive que aprender a falar italiano para começar a conversar com as outras pessoas. E fiquei muito amigo do Ding. Eu queria contar esse episódio. A Dalva tá brincando com você aqui. Ela falou assim: imagina o padre Everaldo mudo, né? Acho que por isso que você aprendeu rápido italiano, né? Ela sabe, a Dalva é aqui da minha paróquia, né? A Dalva daqui. Dalva Paula Rodrigues Marques. É ela mesma. Ela sabe aqui na paróquia que eu falo muito. A minha missa é um pouquinho sempre mais longa do que as outras. Você que estava protagonizando um vídeo que está rolando, né, no WhatsApp, onde o padre fala: acho que eu já falei demais, e o menino fala assim... aquele vídeo é ótimo. O menino fala assim: falou mesmo. A sinceridade, aquele vídeo é sinceridade. Mas aí, nós estudávamos italiano de manhã, de tarde, de noite. De manhã era aula, à tarde para fazer exercício e à noite para corrigir os exercícios. Todo mundo em sala de aula. 126 pessoas, divididos em turmas. A gente só podia sair domingo à tarde, até domingo de manhã. Tinha missa e aula. Uhum. A gente saía para passear. O lugar que a gente estudava era Verona. A gente saía todo domingo para passear um pouquinho em Verona. Quando nós passamos numa sorveteria, tinha uma quantidade de sabores de sorvete, não tinha dinheiro, não. Tinha que pagar o curso italiano, a gente pagava o restaurante, tudo. Uma quantidade de sabores de sorvete, o Dindim ficou encantadíssimo com aquela quantidade de sabores de sorvete, porque ele vinha da China e no comunismo não tinha essa quantidade de sabores. E tudo que ele via era muita variedade. E ele foi ficando extasiado. Uma hora eu perguntei para ele: quando você liga lá na China, na sua casa, você conta essa quantidade de variedade que tem aqui de coisa que você vê?
Ele falou assim, por que você acha que eu deveria contar? Eu falei assim, porque eles vão ver que a gente tem essa quantidade de coisas, a gente tem, sei lá, a gente é mais alegre, tem maiores possibilidades. Ele falou assim, mas eles, com aquilo que eles têm na China, eles são felizes também. Nossa, ele acabou comigo. Ele falou assim, não precisa disso tudo aqui. Ele falou, é legal, mas não precisa disso tudo aqui para ser feliz. Ele falou assim, a minha família, tendo um sabor de sorvete só para eles comerem, eles também são felizes. E a gente volta à nossa infância, né? Com muito menos ter. A gente era muito mais moleque, né? Eu vejo isso hoje. A gente estava muito mais na rua, brincando de peão, jogando bola. Você tem toda a razão, meu amigo. Ali se estabelecia um determinado tipo de convívio que estruturava a gente. Que ajudava a gente a aprender a se defender, a argumentar, a contar história, a contar vantagem. A gente brigava no braço, dava muito pontapé, soco, arrebentava a cabeça do dedo. Eu morava numa determinada rua na minha cidade em que os vizinhos também tomavam conta da vida da gente. Então minha mãe era tranquila. Se eu saísse de longe da vista dela, ela sabia que o vizinho lá da frente estava de olho em mim. E se a vizinha tivesse jeito de me pegar e me puxar a orelha, ela puxava. Isso é o sistema comunitário de vida. Sistema comunitário de vida. Esse sistema a gente foi perdendo porque o vigente foi cada um cuida da sua própria vida. Vive no seu quadrado. Verdade. Hoje, se um pai fizer isso, se um vizinho fizer isso, o pai vai para o Ministério Público, né, para a delegacia. Exatamente. Fica apavorado porque não confia nas pessoas e não confia porque não conhece. Não confia porque não conhece. Não sabe quem são as pessoas, não tem disposição de conhecer. Hoje eu estava conversando com um senhor que mora do lado da casa da paróquia, e é um prédio, ele é síndico no prédio, e ele dizendo que nas reuniões que ele participa, que tem outros síndicos, ele acha absurda a quantidade de brigas que as pessoas travam por problemas pequeniníssimos, por situações ínfimas. É a incapacidade de viver em conjunto. No domingo de Ramos, na Igreja Católica, o domingo de Ramos é um dia especial que a gente abençoa os ramos, sai em procissão, aquela coisa toda. Eu sugeri que cada pessoa colocasse um ramo na janela da sua casa, com uma fita vermelha, a cor litúrgica daquele dia era a cor vermelha. Uma senhora que morava no primeiro andar e fazia parte do primeiro andar, um pedacinho, em frente à varanda dela, do jardim, o primeiro andar tinha esse privilégio, tinha lá um coqueirinho especial, ela cortou todas as folhas do coqueiro, porque o coqueiro vai brotar. Amarrou uma fita vermelha em cada folha e distribuiu no prédio inteiro. Ela punha a folha do coqueiro correndo na porta com a fita vermelha, batia na porta, deixava uma mensagem de Ramos e corria. Ela espalhou para todo mundo isso. Ela falou assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas... Aí muitas pessoas escreveram para ela, agradecendo, sabe? Eu viro o coqueiro lá completamente pelado, porque ela queria celebrar Domingo de Ramos. Ela nunca tinha tomado esse tipo de atitude de oferecer nada para os vizinhos dela. Não foi uma oportunidade dentro da pandemia? Claro que foi. Com certeza. Uma pessoa me procurou aqui na paróquia outro dia, trabalha na enfermagem. Veio aqui na paróquia entregar o dízimo. O dízimo é um compromisso de fazer uma oferta diante de Deus para a comunidade que a pessoa participa, que ela assume isso como compromisso mensal. Não é um pagamento, não é uma taxa, porque é espontâneo. Ela veio aqui entregar o dízimo. Aí me perguntou, seu padre, minha mãe está meio deprimida em casa, não tinha nada que eu podia pedir de ajuda à minha mãe para ajudar ela a superar a inquietude de ficar em casa. Eu falei, sua mãe sabe costurar? Ela falou, sabe. Eu falei, quem sabe sua mãe podia fazer umas máscaras para a gente? A gente estava fazendo máscara para distribuir para a população de baixa renda. Aí ela falou assim, vou levar, me dá umas 2 ou 3 aí, que eu vou levar para ver se ela consegue montar e entre em contato com o senhor. Levou umas 2 ou 3. Daí a pouco tempo ela voltou e falou, seu padre, me dá mais 200. A mulher curou, fez as 200 máscaras, é de graça e ela sabe que é para dar para os outros. É para dar para as pessoas mesmo. Mandou buscar mais. Parou onde eu trabalho, Cristiano. Você deu o tecido, né? Demos o tecido e outros, a gente ganhou o tecido
paróquia onde eu trabalho, nós fizemos EPI, Elementos de Proteção Individual, em parceria com o Rotary. O Rotary começou um trabalho para distribuir para o sistema público. As costureiras da paróquia, tiro o chapéu para elas. Elas fizeram quase 300 conjuntos de EPI, que é um gorro, um jalecão, um capote e uma calça. Tem que pôr elástico nisso. Então, a gente teve donativos. Um professor conseguiu donativo para ajudar a gente a comprar o TNT, donativo de elástico, o serviço das costureiras. Então, tem a pessoa de uma confecção que corta tudo, outra pessoa que leva na casa das pessoas, outra pessoa que recolhe. Virou uma rede, um cordão de solidariedade que a gente nunca viveu na paróquia. Nunca viveu. Uma costureira falou assim, eu fico emocionada de saber que com o meu trabalho estou protegendo um médico. Sim. Que com o meu trabalho estou oferecendo para um enfermeiro se proteger. É engraçado como a ocupação, ela cura, né? Como você citou, a ocupação da cabeça, quando a pessoa está ociosa, deixa ela produtiva, né? É o fazer. Mas é um fazer que nasceu do ser da pessoa. Perfeito, como você falou. É porque ela tem coragem de oferecer. É porque ela tem coragem e sensibilidade para ser solidária. Eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero colaborar de alguma maneira. Eu me disponho a fazer isso, vou oferecer o meu tempo, o meu dom, que eu sei fazer. Ontem um casal da paróquia me falou que comprou uma máquina de costura usada para costurar a EPI. O pronto-socorro municipal entrou em contato com a gente pedindo uma doação. Nós estamos fazendo quase 300 capotes para oferecer para o pronto-socorro. Fantástico. Isso não sou eu, Padre Everaldo, eu sirvo de articulador. Mas tem gente que faz doação, a igreja compra alguma coisa com o próprio dinheiro. Gente da paróquia que está fazendo isso. Virou uma rede de solidariedade que na minha paróquia a gente vivia de maneira muito mais branda e mais fraca. E isso está estruturando o ser das pessoas. Eu tenho certeza que essas pessoas não vão sair do mesmo jeito que elas entraram nessa situação da pandemia. Vão sair mais gratificadas. Uma já disse, eu quero conhecer o lugar onde foram os EPIs que eu costurei, porque eu quero ir lá dar um abraço nos médicos e nos enfermeiros. Estabelecer um tipo de relação que não existia antes. O que era branda, né, intensificou, né? O que era nível suficiente. E isso se as pessoas abrem espaço para isso, né? Se elas aproveitam para viver um tipo de atitude ou para estruturar um tipo de atitude que não existia antes. O sujeito está preocupado só com o umbigo dele e só com o quadrado dele, ele vai se atolar e a hora que ele sair, ele não vai conseguir sair do atoleiro mais. O sujeito que soube estabelecer relações nessa situação, ele se abriu para curar as próprias feridas internas. Eu estou pensando em feridas do convívio familiar. O sujeito que se dispôs a fazer isso, a pessoa que se abriu para fazer isso, ela vai sair melhor do que ela entrou. Ela entrou numa crise de doença e vai sair curada. Sem ter pegado a doença. É verdade. Minha mãe está na live. Perdão. A sua mãe está na live? Minha mãe está na live, Luma Gomes aí. Eu tô até bem surpreso, viu, mãe? Com você, porque minha mãe está em casa, sozinha, a gente vai lá de vez em quando, mas fica de longe. Né? Um abração para a senhora. Viu, mãe? Um beijo para você. Mas a gente está feliz que ela está com o emocional bem legal aí. Que legal. E aí eu tenho outras pessoas que ficaram baqueadas no emocional, que entram em contato, que liga, que manda mensagem, que quer falar um pouquinho. O conselho que eu vou distribuindo, vou dando aproveita esse tempo para o seu diálogo, o seu encontro com Deus, acha um jeito de fazer um pouco de silêncio, desligar a sua cabeça das preocupações e deixa um espaço para Deus falar contigo. Deixa um espaço para ter um encontro, uma mensagem a partir do silêncio. Nunca escutei Deus falando comigo, Cristiano, a voz de Deus falando comigo. Mas no que estava acontecendo em volta, começou a falar assim. E aí na Bíblia, na Sagrada Escritura, o que a gente vai perceber é que a maioria dos personagens ou do povo da história da salvação cresce na crise. Cresce na diversidade, né? Na diversidade. O povo que saiu do Egito, Cristiano, e essa é a história que mais marcou a história de Israel, a nação de Israel. O povo que saiu do Egito, Cristiano, não saiu do Egito da escravidão e entrou na terra prometida no outro dia, não. Eles foram atravessar o deserto. Saiu da escravidão e entrou no deserto. Sabe por quê?
Eu fiz um trabalho no meu curso de teologia, o título do trabalho, A Terra da Escravidão, a Terra do Aprendizado e a Terra da Promessa. Para aquele povo que vivia na escravidão, teve que passar no deserto para aprender e entrar na Terra da Promessa. O deserto era o lugar do aprendizado. O deserto que nós estamos vivendo é o lugar do aprendizado. Esperamos que esse deserto desse momento seja realmente, de fato, o aprendizado, né? Se as pessoas se abrirem para aprender. Na história do povo de Israel, teve gente que no deserto decidiu voltar para a escravidão. Voltou para o Egito. Isso está registrado na história. Teve gente que não acreditou que o deserto teria fim e morreu, ficou louco, abandonou, se revoltou completamente. Então, quem perseverou e foi de passo em passo se reestruturando, refazendo a experiência da companhia de Deus, refazendo a experiência da fé, conseguiu chegar na Terra Prometida. A história diz que passaram-se várias gerações, porque foram 40 anos de travessia no deserto. Um deserto que dava para atravessar com alguns meses. Estavam a pé, né? Sair do Egito para ir para a terra de Israel. Mas 40 anos foi o tempo necessário para o aprendizado. É daí que nasceu os 40 dias que Jesus passou no deserto também. É daí que nasceu a palavra quaresma e é daí que vem a palavra quarentena. Muito obrigado, Everaldo, pela oportunidade de fazer essa live com a gente. Eu estou muito, muito, mas muito feliz de ser seu amigo, de você ter aceitado o meu convite. Eu estou muito esperançoso que a gente se encontre o mais rápido possível, toda a nossa turma. Eles estão eufóricos aí no chat. Vamos ver se a gente vai conseguir manter o encontro de outubro, né? Se não for de outubro, a gente marca outro dia. Eu sei que você tem compromisso. Tem gente me esperando ali. Já me deu sinal. Já vi o jovem mancebo te dando sinal para... Como é que você viu? Eu vi o que eu vi a sua fisionomia. Então eu tenho que encerrar também. Tá, muito, muito obrigado, viu, amigo? A gente vai se falando. Eu achei a sua iniciativa muito legal. A capacidade de estabelecer diálogo, de trocar experiência e informações com vários setores do saber humano. Quanto mais diversificado for a nossa capacidade de encontro e de relação, mais rico a gente sai. É verdade. Quem procura gente que pensa igual, que tramita no mesmo mundo, vive só com a própria sombra. Não cresce, tem só a mesma própria verdade. Exatamente. Então eu estou muito agradecido, obrigado pela oportunidade. Outro dia eu vi uma coisa parecida, né, que falava o seguinte, que no fundo o fundo do poço não é tão ruim, né? Porque no fundo do poço é onde você pode ficar em pé. A minha psicanalista falou isso para mim um dia. Falou, quando você chega no fundo do poço, você tem a oportunidade de pôr os pés e começar a subir dali para cima. Ela falou, e muitas vezes é o lugar onde a água está mais limpa, é a do fundo. Aquela que vem puxado no balde para cima, vai pegando todas as impurezas da beirada. A gente não está no fundo do poço, não. Mas se a gente der bobeira, a gente vai para o fundo do poço, depois de tudo isso passar. Verdade. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu também te agradeço. Um grande abraço. Vamos continuar nos comunicando. Isso. E depois eu te mando a gravação, tá bom? Tá certo. Beijão, meu amigo. Beijo grande. Deus te abençoe. Obrigado, amém. Tchau. Tchau.